Seja bem-vindo para mais um programa do nosso canal e hoje nós terminamos a nossa série dos 7 pecados capitais falando sobre a gula. Você é guloso? Afinal, o que a Bíblia diz? Antes de mais nada, já se inscreve no canal e dá o seu joinha. Ele é muito importante para nós. Também nos siga nas nossas redes sociais. Vai lá no Face, no Instagram e acompanhe os nossos pequenos vídeos que são postados quase que diariamente para você. E antes de nós começarmos esse tema de gula, eu gostaria de dizer Feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão nos acompanhando. Sejam elas as mamães de todas as formas possíveis, aquelas do coração, aquelas que são mamães avós, aquelas que são papais mamães. Seja um dia abençoado de Deus para você, para que você possa celebrar o presente maravilhoso de Deus que é ter filhos. Voltando, gula. De todos os pecados, esse é o mais intrigante. Já que você não pode simplesmente se livrar dele. Todos os dias o ser humano precisa comer. Antigamente, quando o pecado da gula foi estabelecido como um dos 7 pecados capitais, as pessoas da Igreja Católica, que assim falavam sobre ela, os monges, começaram a estar então nos monastérios, foi bem nessa mesma época, e todo mundo fugia dessa prisão que seria a gula. O medo de comer e se afastar da presença de Deus era iminente. Santo Agostinho dizia que o prazer de comer era pecado. Como hoje a gula pode se manifestar nas nossas vidas sendo um pecado? Gula, nós sabemos que não é tão complicado assim você sentar e ter o prazer de comer. Claro que Deus não vai te acusar de nada em relação a isso, até porque foi Ele que deu ao ser humano o prazer de sentar e saborear uma bela refeição, principalmente aquela refeição que você gosta de comer. Mas nós sabemos que o alimentar, muitas vezes, ele se torna um vício. Vício que tem sido alimentado hoje pela nossa sociedade. Você já parou para pensar como nós somos bombardeados pela ideia da comida e ao mesmo tempo pela ideia do corpo perfeito? São duas coisas que fazem uma pressão na cabeça do ser humano. Porque ao mesmo tempo que eu preciso, por um status social, comer coisas que são socialmente agradáveis e aceitas, estar sempre saindo e convivendo com pessoas através da comida, nós também somos bombardeados com a ideia de um corpo perfeito, de uma pessoa sem nenhum tipo de curvas, uma pessoa magra. Hoje até, nós temos visto movimentos que têm quebrado com tudo isso, mas mesmo assim, nós saímos de um extremo e vamos ao outro, onde a aceitação do corpo é a aceitação de um corpo que não é magrelo, mas então é obeso. E aqui no canal nós não estamos falando o que é certo e o que é errado, o que você deve ou não fazer. Nós vamos levantar uma questão para você refletir acerca do pecado da gula. Quando o prazer de comer aprisiona uma pessoa, aí esse pecado começa. Então tudo que entra pela comida, que se torna prazer, que acaba se tornando um excesso, vem da gula. Por exemplo, uma pessoa começa tomando uma bebida alcoólica, ela começa com 1, 2 latinhas ou 3 e de repente ele se vê alcoólatra. Às vezes ele não toma uma cerveja, ele vai tomar um destilado, uma coisa mais forte e ele vai se tornando refém de algo que entrou pela sua boca. Talvez essa pessoa não seja refém de um alcoolismo, mas ela seja refém da comida. Talvez essa pessoa seja refém de comer o que não pode comer. Pode ter até mesmo a aparência de uma pessoa saudável. Mas se eu como o que eu não posso comer, isso é gula. Por exemplo, se uma pessoa tem diabetes e se enche de doces, ela está fazendo isso por gula, para destruir
o organismo do ser humano, trazer a falta do equilíbrio e fazer com que o ser humano perca a condição de saúde. É por isso que se tornou um pecado. Porque muitas vezes, nessa loucura de tentarmos acompanhar a nossa sociedade, não percebemos o quanto ela traz pressões. E as pressões, elas são iminentes ao organismo humano. Se nós percebemos, a maior parte das doenças que encaramos hoje, sejam elas psíquicas, emocionais e físicas, são doenças que vieram pelo alto consumo exagerado das coisas. Hoje nós vemos meninas maravilhosas, lindas, entrando no processo de anorexia. Vemos pessoas, não só meninas, mas homens, entrando no processo de bulimia. Vemos pessoas que estão sofrendo com problemas de saúde, fígado, gorduras no fígado, diabetes, hipertensão e tantos outros por causa da falta do equilíbrio. A gula é o pecado do equilíbrio. É quando o ser humano mostra que não tem equilíbrio sobre o prazer. Quando o prazer, ele toma conta do organismo humano e faz com que o ser humano se torne refém do próprio prazer. Cada garfada, ou cada copo, ou cada rejeição ao alimento se torna uma doença. A sociedade tem estado doente. Doente pelo que come. Doente pelas decisões que tem. E se olha e se vê e diz assim, vamos aceitar como somos. Hoje tudo é aceitável, não é verdade? Tudo é aceitável, tudo tem que ser aceitável. Só que a questão que eu gostaria que você refletisse hoje é, será que o que eu estou fazendo comigo é aceitável para mim? Será que é necessário que eu destrua meu organismo pelo prazer? Talvez você tenha comido, bebido ou tirado de você o que te traz saúde ou o que te traz doenças. O que realmente importa? Debaixo de uma condição social por prazer iminente da gula, destrói o ser humano. E para nós terminarmos, eu gostaria de fazer uma reflexão muito rápida com você de conclusão. Desses 7 pecados capitais, você pode ter entendido que tudo precisa de equilíbrio. Que para tudo da natureza humana, desregrado ou mínimo ou máximo traz destruição. E que se você precisa de equilíbrio, a única pessoa que pode te ajudar a se equilibrar é Deus. Deus traz equilíbrio para nós. Deus nos dá equilíbrio. Deus nos dá saúde. Deus nos dá vida. E às vezes por orgulho, inveja, fadiga, preguiça, cansaço, por gula, por tantos outros pecados, nós tiramos o bom da vida, o lado bom da nossa vida. E eu convido você a olhar para Deus e colocar qual dos seus pecados ou todos eles que tem na tua natureza e pedir que Deus te dê equilíbrio, pedir que Deus te dê cura, que Ele condicione a sua mente, o seu coração a pensar da maneira correta e saudável, que seja não religiosa, mas que seja divina para você. E se você tem sofrido com a gula, se você tem sido aquela pessoa que tem sofrido ou pela escassez da comida ou pelo excesso, pede a Deus que Ele toque você e também procure a ajuda de profissionais para que eles possam te ajudar a sair de uma situação tão triste que é a prisão do prazer que mata. Semana que vem nós vamos começar um novo tema e nós vamos falar sobre fé de um jeito diferente. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre fé dessa maneira. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa.